Boa noite. Estamos aí indo para nossa última live antes de começar o curso. Bruna, Raquel, sejam bem-vindas. Isso aí também é antiga, hein? E junto aí com o nosso general. Renata. Hoje vamos falar de armas espirituais. Será que a gente precisa de arma espiritual? O Alisson. É das antigas mesmo. Rogério tá falando, essa é das antigas, é das antigas. Aí, junto com a que eu trouxe semana passada aí, nosso general. Wilson. Deixar só mais um pouquinho. Boa noite, Adriana. Ai, que delícia. Que delícia, deixar a gente ficar a noite inteira aí. Mas temos muita coisa para falar. Se você lembrar de alguém aí, já manda um aviãozinho aí para ele. Lembra, fala, olha, temos hoje live, vai falar de armas espirituais. A gente já viu que a batalha espiritual ela é bíblica. Semana passada, né, a gente viu quem é que faz essa convocação, como é essa convocação. E hoje, por uma decisão de vocês, né, porque eu fiz uma enquete ontem, e com 54%, foi até que acirrada aí a briga, mas ganhou armas espirituais, né? Eu ia falar ou sobre a ação dos anjos ou sobre armas espirituais. Gabi, Cris Catarino, Adriana, sejam todas bem-vindas. Então, nós vamos começar aí a falar sobre armas espirituais. Então, você consegue enxergar, você já viu algum filme de guerra? Os soldados indo para a guerra desarmados, né? Não, né? Não tem como, né? Até mesmo quando a gente vê algum filme, alguma coisa de rebelião, né? Que eles não têm um porte de arma, que eles não têm armas, eles pegam um pedaço de pau, pegam alguma coisa para poder se defender ou atacar, né? Então, no mundo espiritual, ele não seria diferente, né? No mundo espiritual, nós também precisamos de armas, só que essas armas não são como as armas físicas, né? Elas não têm uma munição física, mas sim espiritual, né? Então a gente vai entender um pouquinho que armas são essas. Não vou conseguir abordar todas assim profundamente, né? Porque a gente tem um tempo mais curto, mas vou trazer aí dentro de na verdade eu vou trazer uma só, né? Um globo delas num contexto bíblico, mas vou citar as outras. Então nós entendemos aí que o Senhor ele não nos coloca em uma batalha, né? Ou numa guerra espiritual. Já falei qual é a diferença, né, entre a batalha e a guerra. Ele não vai nos colocar nessa batalha espiritual ou nessa guerra espiritual sem nos avisar primeiro, né? Ele não nos pega de surpresa, ele não nos pega desprevenidos, né? Primeiro ele avisa.
E isso certifica lá em Amós 3,7, que vai dizer o seguinte: certamente o Senhor soberano não fez coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus profetas. Então, antes que ele faça alguma coisa na sua vida, permita algo, né? A gente já viu que as batalhas elas não acontecem porque o mundo espiritual olhou para você e falou: agora você é a bola da vez. Não, né? Acontecem porque existe um propósito para aquilo acontecer, né? Então, a gente é avisado de alguma forma, né? E qual é a forma que nós somos avisados aí, segundo Amós, né? Através dos seus profetas. Essa é uma das formas. Então, a profecia, ela acaba sendo uma arma espiritual para nós, né? E existem algumas formas que a gente vai entender aqui de vir usar essa arma aí espiritual. Então, a profecia, ela é a primeira arma, né, que Deus nos dá, porque a gente precisa se paramentar, nós precisamos nos defender, então nós precisamos estar alerta. Anota uma frase aí que vai ser a frase de hoje: ignorar a batalha não te livra dela. Vou repetir: ignorar a batalha não te livra dela. Você pode pôr aí, né, na primeira pessoa: ignorar a batalha não me livra dela. Então, eu não dar vazão, se eu recebi aí, e a gente vai ver como, um aviso dessa batalha, se eu não procurar e usar as armas que nós vamos apresentar aqui, não quer dizer que ela não vai acontecer. Então, nós temos aí dois caminhos, né? Entender a batalha e este momento, e aí sim irmos paramentados para ela, ou se não, a gente não saber, né? Essa ignorância no sentido mesmo de não saber, não ter ideia, ignorar, e aí sim a gente vai para essa guerra de forma totalmente desprotegido, né? E não é isso que o Senhor quer, porque Ele nos põe em batalha para que vencemos, né? As guerras são dele, as batalhas são dele. Então, o que acontece quando os profetas nos avisam? Isso pode vir de algumas maneiras, né? Alguém pode ter um sonho com você, né? Fala: Nena, tive um sonho com você. E aí as pessoas começam a sonhar, né? Ou vem alguém e fala: olha, estava orando por você, tive essa impressão, estava orando por você e parece, fique atento em tal área, parece que em tal área você tem que ser mais vigilante. Então, ela pode vir através de uma palavra de conhecimento, ela pode vir através de uma profecia, ela pode ser revelada na palavra, né? Não sei se vocês já receberam alguma direção que uma batalha ia começar na palavra. Eu lembro que uma vez eu estava num congresso e o pastor leu o seguinte texto: e eu, o Senhor, te levei para o deserto. E eu recebi aquilo, eu falei: é para mim. Eu tenho certeza que isso é para mim. Eu, Senhor, te conduzirei para o deserto. E eu falei: meu Deus, que deserto vai ser esse? O que vai acontecer? E eu lembro que eu comecei ali a orar e eu comecei a falar: Senhor, então me dá discernimento, eu preciso entender quando esse deserto chegar, eu preciso entender que deserto é esse, né? Na época eu tinha um emprego muito bom, eu falei: será que o Senhor vai me tirar meu emprego, né? Tinha os meus pais vivos, será que o Senhor vai tirar os meus pais, né? Não sabia exatamente que deserto que era, mas sabia que alguma área da minha vida sofreria um deserto. Então ele me avisou através da palavra dele, né? E enfim, foi um outro tipo de deserto, né? Foi um deserto que tinha a ver com a presença dele. Ele me mostrou aquela ausência para eu buscar mais, para eu estar mais em comunhão. Então tinha um outro propósito, né? Não era nada daquilo que eu tinha imaginado, não era nada daquilo que eu estava com medo, mas era um outro tema. Mas ele me avisou, né? E eu pude falar: opa, quando te avisa, você está em sinal de alerta, né? Se alguém fala assim: olha, cuidado quando você chegar em casa, porque aqui na região tá tendo muito assalto. Você vai chegar com o vidro aberto, cantando, louvando: ei, que beleza, que maravilha, vou largar o carro aberto, vou abrir o portão. Não, você vai ficar: opa, peraí. Provavelmente você vai avisar alguém da sua casa, se tiver desse horário: ó, fica de olho que eu tô chegando, vai colocar uma iluminação a mais, você vai dar um jeito, vai chegar mais zelosa, né, mais zeloso. Então, quando a gente é avisado que a gente tem
o que vai começar uma batalha ou uma guerra, a gente fica em estado de alerta. Então, essa profecia que ela pode vir como em forma de revelação, em forma de alguém te entregar alguma coisa. Você pode ter uma visão, né, de algo que está para acontecer. Você pode ter um sonho, ou alguém pode ter um sonho com você. Isso já é uma arma, isso é uma arma de defesa. Porque quando é revelado isso, você já está em posição de defesa. Opa, deixa eu ficar de olho, porque tem uma movimentação aí no mundo espiritual que eu não estou entendendo. Né? Então, chegaram outras pessoas agora, então um beijo a todos, né? E vou repetir a frase de hoje: ignorar a batalha não me livra dela. Por isso que nós temos que saber em que guerra que nós estamos entrando. E a outra que é bem dita, né, no meio cristão, bem falada, mas eu quero pontuar, eu quero trazer ela de uma forma mais pontuada, que é a armadura de Efésios 6:10, né? Quanto muitos aqui devem conhecer. Só que eu quero trazer ela ponto a ponto para a gente analisar aí um pouquinho do que nós estamos, do que o apóstolo Paulo está falando aí. Por que será que ele trouxe de forma aí tão minuciosa essa armadura aí desse exército? Ele descreve a armadura do exército romano, né? Então, ele começa falando aí em Efésios 6:10, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Opa, então peraí. Eu fui avisada, né? De novo, através de uma profecia, de uma visão, de um sonho. Isso já é uma arma de defesa para mim. Ok. Efésios 6:10. Eu vou precisar me fortalecer e eu vou precisar ter poder para entrar nessa batalha. Da minha própria, do meu poder, a minha força? Não. De quem? Do Senhor. Então, se eu preciso me fortalecer no Senhor, o que eu vou ter? Comunhão, vou ter busca. Deus, o que o Senhor quer falar? Vamos lá, é um novo tempo, o Senhor vai abrir. Então, se você já teve essa visão e essa visão aí profética, já vai ser direcionada, você já está de olho ali. No versículo 11, ele vai dizer, eu acho bem significante isso, que às vezes as pessoas passam bem batido por isso, que ele fala, revestivos, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o que é revestir? É vestir de novo. Poxa, mas eu já tô lá, já todo dia eu vou lá e me ponho a armadura, né? E a gente vai entender como é pôr essa armadura, né? Que arma é essa? Mas ele tá falando, então se veste de novo. Identificou? Se veste de novo, porque é uma nova batalha, é uma nova guerra. Então se veste novamente. Revestivos, se veste de novo. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue? Vai falar aí no 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Peraí. Então, olha o panorama que é me dado aí. Então, eu não tenho que lutar contra a carne, não é uma guerra natural? Não, é uma guerra espiritual. Então, isso significa que eu não vou ter ameaças naturais? Não. Você pode ter ameaças naturais, mesmo essa batalha sendo espiritual. Por quê? Porque o exército inimigo, né? Porque as astutas aí do diabo, de Satanás, ele vem contra a sua vida muitas vezes usando pessoas que estão vulneráveis, né? Para serem usadas por ele. E o que eu tenho que entender no meio dessa batalha? Qual o discernimento que eu tenho que ter no meio dessa batalha? Peraí. Então, se a guerra não é pessoal, se a luta não é pessoal, e ele tá me afrontando desse jeito, ele tá falando desse jeito, o que tem por trás disso? Né? Então, a gente precisa entender. Então, não é contra meu vizinho, não é contra meu tio, não é contra minha família, não é contra o meu chefe. Existe uma guerra. E sim, pessoas são usadas em favor dessa guerra, né? Ou contra essa guerra, para que possa me abalar e me atingir. Então eu vou ter que ter aí
esse discernimento aí, que a gente vai falar que discernimento também é uma arma, né? E eu vou precisar entender isso. No 13, aí é no 13 que eu quero acentuar aqui para nós. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau, ao tendo feito tudo, ficai firmes. Então, peraí, né? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a armadura em si, ela não é uma garantia para mim. Eu não vou lá e só me visto da armadura aí e tá tudo certo e eu posso ir, tá tudo certo. Não, eu preciso me vestir da armadura e mesmo assim eu preciso resistir ao dia mau. E mesmo feito tudo isso, eu preciso permanecer firme. Eu preciso estar firme. Então já começa ali. Então não é só a arma que a gente tem, né? A gente tem aí um posicionamento. E às vezes o que eu sinto, né? Agora eu vou colocar um desabafo meu aqui para vocês. O que eu sinto muitas vezes que acontece é que parece que esse revestir, vestir de novo essa armadura de Deus, se torna uma coisa mecânica, se torna uma coisa, parece que até prática, né? Mecânica, religiosa, né? Então, capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, calçado da preparação do evangelho, o escudo da fé, a espada do espírito, vou embora, né? E a pessoa vai, tipo, já estou revestido, vou vencer. Mas será que é dessa forma? Será que é assim, uma forma tão simplista e regular, né? Será que é só um simbolismo essa armadura? Que é a minha arma, né? Porque ali eu tenho armas de defesas, eu tenho armas com que eu posso atacar, a gente vai ver isso agora, né? De 13 a 18, eu vou falando e eu vou pautando. Estais, pois, firme, já falou lá atrás, ó, você tem que ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingindo os lombos com a verdade, que é o famoso cinturão da verdade. Então, o cinturão da verdade não é algo que eu vou colocar simbolicamente e sair para a guerra e falar, estou garantido, estou com o cinturão da verdade. O que é o cinturão da verdade? A própria verdade. E aí nós podemos analisar de duas formas. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem por mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, primeiro, eu tenho que pôr junto a mim, né, nessa parte, ela fica nessa parte da cintura aqui, né, nos lombos. Esse cinturão da verdade primeiro precisa ser Jesus, né? E a oposição da verdade é a mentira. Então você fala, ok, Jesus, vem comigo, vamos lá, vamos para a batalha agora. Ah, fulano, eu passei na sua casa, te liguei, eu não tava, né? Só que você tá, sei lá, qualquer mentirinha, né? Ah, mas é uma mentira inocente. Não, mentira é mentira. Né? Não tem mentira grande nem mentira pequena. A partir do momento que aconteceu algo que você faltou com a verdade, nós temos dois problemas aí. Você perde esse cinturão, você acabou perdendo esse cinturão, então você acha que você tá aí bem e você não tem mais Jesus arraigado em você, que é a própria verdade. Então a gente já perdeu um componente. Dentro, eu vou tentar falar rapidamente, porque a gente tem questão do horário. O cinturão, ele representava dentro do fardamento do exército romano, ele servia literalmente como muitos... Hoje não se usa muito cinto, né? Mas se usava bastante literalmente para segurar a calça, né? Hoje é mais um enfeite e tal, mas por muito tempo o cinturão era para segurar a calça. E dentro do paramento, dentro da armadura desse soldado romano, o cinto era literalmente para segurar aí a parte de baixo que compunha a parte de baixo. Então, sem o cinto, ele ficava, né, caía aí a parte de baixo dele. Então, isso envergonhava, né? Isso seria motivo de vergonha. Então, sem a verdade, nós somos sempre envergonhados. Porque a verdade, ela sempre vai aparecer, né? A verdade, não dá para se enganar muitas pessoas por muito tempo. Então, a verdade, ela sempre vai aparecer.
Então, se a gente não tiver munido com essa arma, né, com essa vestimenta que compõe aí para a gente ir para essa guerra, a gente vai passar vergonha, né? Se a gente deixar de usar esse cinturão. E vestir da couraça da justiça. Então, o que era a couraça da justiça? A couraça. Couraça era algo que vinha, que pegava todo o peitoral do soldado romano, né? Pegava todo essa parte para que não tivesse mesmo, ele não recebesse dardos, né? Não recebesse flechas, né? Para que aquilo cuidasse. O que é o cinturão da justiça? Quem é o único justo e juiz? Só o Senhor, só Deus. Né? Então, essa armadura, essa couraça da justiça, ela precisa ser uma couraça do Senhor. Ela precisa ser a justiça do que é justo, que é o Senhor. Ah, então eu vou lá para minha guerra, vou lá para minha luta, né, Nena? Tô indo lá para minha luta. Tudo bem, tô aqui com a verdade, tô com Jesus, tô falando a verdade, por isso que eu tenho que ficar firme. Tá. E aí tô saindo para minha luta e eu começo a receber calúnias, eu começo a receber defamações, eu começo a ser injustiçado. E eu falo, não vou deixar barato não. Que é isso? Que palhaçada é essa? E eu vou lá e eu me defendo, eu falo, eu brigo. Se precisar, eu dou uns 3 tapas na cara também, porque eu quero fazer a justiça. E aí eu removo aquela couraça da justiça, que é do Senhor, e eu coloco a minha. Só que a minha não tem proteção. A minha não vai resolver de nada, né? Os calçados da preparação do evangelho da paz. Muitos acham que esse calçado é o evangelismo, né? E não está errado da gente pensar que é somente o evangelismo, né? Também a gente precisa calçar esses sapatos para o evangelismo. Mas também esse calçado, ele quer dizer testemunho. Por onde os seus pés vão, eles propagam o evangelho. Por onde os seus pés estão indo, as pessoas falam, esse daí não vamos mexer não, porque esse daí é ali com o Senhor. Se mexer com ele, o negócio fica estreito. Será que te reconhecem como filho do Altíssimo? Te reconhecem como um cristão? Então, quando o apóstolo Paulo está falando assim, olha, e aí vocês põem nos pés aí a preparação do evangelho, da paz. Então, muitas vezes a gente vai chegar em momentos de guerra turbulentos e nós vamos trazer essa paz, né? Essa paz que excede todo o entendimento humano. Nós vamos trazer esse meio termo, nós vamos acalentar aí pessoas. Então, será que o calçado que eu estou vestindo para ir para as batalhas é um calçado que eu posso entrar onde for, que o evangelho vai ser propagado? Que o evangelho vai ser visto com as minhas atitudes? Então vamos pensar. Tomando sobretudo o escudo da fé, né? Então o escudo, né, era aquilo, né, que os soldados vinham à sua frente para ver. Os dardos inflamados eram dardos realmente com fogo na ponta, e a maioria desses escudos, eles eram de couro, eles eram forrados, tinham vários tipos de escudos, mas alguns dos escudos eram forrados com couro. E antes deles irem para a batalha, eles molhavam, encharcavam aquele escudo, para quando viesse o dardo, né, com fogo, batesse no escudo e aquele fogo apagasse, né? Então, esse escudo da fé é esse escudo, né? É isso que você vai adiante, e que esses dardos que são lançados em meio à batalha, né? São lançados muitas vezes em direção à nossa mente, né? Em direção às circunstâncias. Esses são os dardos inflamados. Então eu tenho que estar posicionada com esse escudo, falando, não olho as consequências, as circunstâncias, não olho o que vejo à frente, mas eu tenho fé que é o Senhor que está comigo nessa batalha, e eu tenho fé que é o Senhor que vai seguir comigo nessa batalha, e por isso eu vou ser vitoriosa. Então que esse escudo não consiga enxergar tudo que o inimigo vem contra nós, mas que a gente possa ver esse escudo como essa arma, né, que é a nossa fé naquilo que nós não vemos, crendo que esse é o Senhor das nossas batalhas ou das nossas guerras, né? Com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também
o capacete da salvação. Ah, Nina, mas eu já sou salva há 20 anos, eu já sou salva há 30 anos. Meu capacete está aqui. Aí eu vou voltar lá, de novo. Acabei de ir lá em cima de novo. Revesti-vos. Vai vestir de novo. Porque é uma nova guerra, é uma nova batalha. Então eu vou pôr de novo o meu capacete da salvação. Sim, o Senhor Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. E é com Ele que eu vou. E é por Ele que eu vou. Essa batalha não é minha, não é contra pessoas, é contra principados, potestades, contra uma região celestial. Mas o Senhor deu a direção, então essa é a arma que eu tenho. Então vamos de novo, vamos revestir o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Existem, e aí não dá para falar hoje, né? Quando no curso eu vou falar de estratégias, e às vezes uma das estratégias é a palavra. Vai ter algumas batalhas que você vai ter, ou algumas guerras que o Senhor vai falar. Declare só a palavra, só declare a palavra, só declare a palavra. Então, se você não tiver a sua Bíblia ali por perto, você tem que já ter essa semelhança, você tem que ter essa habilidade com a palavra, né? Se você não estuda a palavra, no meio da batalha, como que você vai falar? Meu Deus, e aí? Eu sei que isso está em algum lugar, é algum versículo, não dá tempo, você tem que declarar a palavra. Então, por isso que a gente tem que afiar a nossa espada todos os dias. O soldado, ele não vai para a guerra com a sua espada cega, porque ele sabe que no momento certo, ele vai ter que usá-la, né? Cortar a cabeça do inimigo. Então, a leitura da palavra, ela é o afiar da nossa espada, né? Eu vou ler, eu vou meditar, eu vou entender, né? O que a palavra tem para mim. E isso é o afiar a espada todos os dias, para na hora da batalha ela tá ali, a postos e afiada. E aí ele continua, né? Então a gente já viu aí que, né, o cingir dos lombos então é a verdade, não tem lugar para mentira. A couraça da justiça tem que estar no lugar da nossa justiça própria. Se eu coloco a minha justiça própria, eu arranquei a couraça da justiça. O calçado do evangelho não é apenas o evangelismo, mas é sim o meu bom testemunho, né, por onde eu andar. O escudo da fé, né, é esse combate às circunstâncias, e a espada, que é a palavra de Deus, que ela tem que estar ali bem alinhada. E ele continua aí no versículo 18 dizendo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Momentos de guerra são momentos que o nosso espírito está agitado. Como eu falei já há algum tempo, a gente não vai estar todo o tempo em guerra. Mas quando estamos, então quando tivemos essa primeira arma, que foi a revelação da batalha para nós, que eu comecei falando sobre isso, quando a gente tem todos esses tópicos da armadura de Deus, então tá tudo ok, eu tô paramentada disso. Com tudo isso, o que eu vou fazer? Orar a todo instante, em espírito. Então eu vou pro serviço, meu espírito tá agitado, eu tô ligada ali, eu tô em oração, pedindo o quê? Perseverança, eu tenho que perseverar. Eu oro e as circunstâncias não mudam. Eu vou perseverar, porque a batalha está acontecendo. Batalha não é 5 minutos, né? Vamos todo mundo para o campo de guerra. Ah, acabou. Não, demoram dias, demoram meses. Tem guerras que demoram anos, né? Isso eu falando de forma natural e a gente está de forma espiritual. Então, acontece, tem uma liberação, né? Não dá para falar agora, mas existe uma liberação, existe uma guerra lá no segundo céu. Para ela ser liberada para a gente tem um período, então tem um período de você vai lá, se você guerrear. E para isso você precisa ter perseverança, perseverar em oração e súplicas no Espírito. Ah, então eu estou em guerra, então eu vou fazer só a minha oração na hora de dormir? Não, eu tô ali, eu tô fazendo minhas coisas, tô em guerra, eu tô no metrô, eu tô no ônibus, eu tô ali, eu tô orando, eu tô em súplica ao Espírito. O Senhor é o Senhor que vai à minha frente, é o Senhor que vai por mim, e por isso eu tenho que estar paramentado para isso.
né? Então, o meu espírito está ali, eu tô no meu trabalho, eu tô ali, né? Quantas vezes, quando eu era do meio secular aí, né, CLT, do meio secular, quantas vezes corri para o banheiro, né? Eu falo que o melhor campo de batalha para o crente é no banheiro, né? Quantas vezes corri para o banheiro para guerrear, para recuperar força, né? Para poder continuar e vigiando. A gente precisa vigiar, né? Tempo de batalha é tempo de estar vigilante, de estar atento às direções do Espírito. E perseverança e súplica por todos os santos. Senhor, cobre a minha casa, cobre a minha família, olha, cobre o meu pastor. A gente precisa ver que tipo de guerra que eu tô. Quais os santos que estão envolvidos. É isso que eu preciso orar, né? Então eu já falei aí, né, que a profecia ela vem aí para nos orientar aí com sonhos, com visões, vem para nos balizar, falar, olha, é decretado. Como que acontecem as guerras, né, naturalmente? Falei isso na convocação. Então você recebe uma convocação. Então você recebe essa convocação espiritual. Então esse alerta, essa profecia, esse sonho, essa visão que você teve ou que tiveram com você, ela já é uma arma de defesa. Opa, tem que estar atento. Algo está por acontecer. O mundo espiritual está movimentado. Opa, que vamos fazer, né? E aí aí tem toda a armadura que eu acabei de falar, de Efésios 6, e a gente também tem uma arma poderosíssima que se chama discernimento, e ela vai andar casada com a sabedoria. Mas como assim, Nena? Isso é uma arma? Isso é uma arma. Com essa arma a gente pode ganhar guerras, ganhar batalhas, se discernir, a gente pode ganhar batalhas e guerras. E o que eu preciso discernir, compreender? É o quê? Né? O que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Né? Eu preciso discernir isso. Quando? Quando é o momento de atacar? Quando é o momento de defender? Quando é o momento de avançar? Quando eu preciso solicitar ajuda de alguém? Discernir onde? Qual é esse campo de batalha? Onde é? Em que campo, que esfera da minha vida que é esse campo de batalha? E principalmente como? Eu preciso discernir. Como eu vou guerrear essa guerra, essa batalha? Como eu vou fazer? Como eu vou enfrentar? Como eu vou seguir? Como eu vou à frente? Isso tudo a gente tem essas respostas, elas não são as mesmas para todas as batalhas, porque cada batalha ela é individual, cada batalha ela é pessoal, ela é única, ela vem para um tipo de conquista ou de defesa, né? Como eu falei lá, ou de expansão. Se você não sabe do que eu tô falando, corre na live depois que acabar essa, você assiste a live de quinta-feira que eu falei sobre isso. Então a gente precisa entender esse cenário e a gente precisa discernir. E isso é uma arma. A partir do momento que a gente discerniu, a gente usa outra arma que se chama sabedoria, que é aplicar esse discernimento com as armas que o Senhor quer. Nena, tá bom, e como que eu consigo ter discernimento e sabedoria, né? É tão fácil assim? Eu entro na batalha e tá tudo resolvido? Não, né? E aí você precisa de algo que se chama intimidade, relacionamento e tempo com o Senhor. Não dá para entrar numa batalha ou numa guerra sem o Senhor. Não dá para entrar numa batalha ou guerra de peito aberto falando eu vou e eu posso e deixa comigo que eu resolvo. Não dá, né? Vimos o apóstolo Paulo falando lá em cima, né? Tipo, é dele todo o poder, né? É dele todo o poder. A força e o poder é dele, é do Senhor. Então, se eu chamar, né? Na verdade, essa batalha é dele. Né? Essa batalha da minha vida, se tem um propósito, ele tá comigo. Então, eu preciso estar junto, eu preciso aprender a ouvir a voz do general, eu preciso ouvir a voz daquele que dá o comando para essa batalha e para essa guerra. E como que eu vou fazer isso? Buscando, estando perto, tendo relacionamentos. E aí a gente usa uma outra arma, né? Que outra arma é essa, Nina? Jejum. Não dá pra gente ir para uma batalha de cara limpa, né?
Por quê? Porque o jejum, eu tenho que fazer um jejum forte para me deixar mais forte, para o mundo espiritual reconhecer que eu estou ali passando fome, fazendo um sacrifício. Não, né? O sacrifício ele já foi pago por Jesus. O jejum, ele é o quê? Para calar a minha carne e para que meu espírito esteja aguçado, para que meu espírito esteja ouvindo. Então não é dieta, né? Não é regime, não é jejum intermitente para, né, ficar magrinho, não. É falando, olha, carne, agora você vai ter que ficar quieta, porque eu tenho que escutar. Porque eu tô num período que não é escutar normalmente, eu tenho que ter a minha audição e a minha visão mais aguçada do que antes. Porque eu tô aqui num território, no campo minado. E que jejum é esse, Nena? Ah, então você vai me dar aí 7 jejuns para fazer um de acordo com a sua batalha? Não. Por quê? Esse jejum que a gente pede ao Senhor, né? Não faça nada de forma religiosa. Só abrindo um parênteses, né? Falei na outra live, a batalha ela é individual. Então o Senhor vai falar para você e você tem que pedir, né? Senhor, o que eu posso? O que tá aí? Às vezes eu não sei que aquilo tá me atrapalhando. Eu não sei que a minha carne está gritando com qualquer uma situação. Tem coisas que são evidentes, tem coisas que não. Senhor, o que o Senhor quer que eu te oferte nesse período? O que o Senhor quer que eu lhe dê nesse período? E eu te garanto que se você entrar aí realmente com com esse pedido ao Senhor, com o seu coração querendo ter uma resposta, você vai ser surpreendido, né? Jesus, o Senhor já me pediu coisas assim que eu falei, ah, nossa, mas é tão fácil assim que o Senhor vai pedir? E eu falava, não é que minha carne gritava nisso? Meu Deus, eu não tinha reparado, né? E eu não tô falando de vícios, eu não tô. Não, são coisas do nosso cotidiano, né? Então, o jejum a gente pede para o Senhor. E quando é a guerra, que eu já fiz essa explicação nas outras lives, que ela é de forma coletiva, ela vem direcionada pelaquele que foi convocado pelo Senhor e que provavelmente é seu líder. Então, ele vai te direcionar, vamos fazer um jejum tal, tirando tal coisa, fazendo tal coisa. Se você é líder, esteja atento para o que o Senhor te fala, né? Se você é um pastor, se você está à frente de um projeto onde o Senhor vai abrir essa guerra aí, esteja atento e seja maleável, né? Não é às vezes a gente tem que também abrir, não, a gente tem que entender as necessidades, cuidados com os jejuns muito rígidos, né? A gente tem que ser palpável, a gente tem que entender aí a situação de cada um, tá bom? Então, jejum é uma arma poderosíssima nas nossas batalhas e nas nossas guerras. É uma arma espiritual, assim, poderosíssima. Então, é o Senhor que determina, e quando Ele te dá, Ele vai falar o que é e por quanto tempo é, né? A gente podia trazer aí, eu não tenho tempo para isso, para trazer todos os embasamentos bíblicos aí de diferentes tipos de jejum, né? Não consigo fazer isso agora, né? Mas se você fizer a aula, a gente vai ter um tempo para ver isso dentro aí do contexto bíblico. A outra arma que a gente tem é a oração, né? Quando a gente ora, eu falo ao coração de Deus. Quando a gente ora, eu falo a Deus, né? Então, a oração é o que vai muitas vezes ser a minha arma de ataque e muitas vezes ser minha arma de defesa. Como eu sei, Nena, quando vai ser de ataque e quando vai ser de defesa? Quando você discernir. Você vai discernir, o Senhor fala, é hora de atacar. E aí a sua oração muda. E aí a gente tem algumas orações estratégicas, né? Não receitas de bolo, não é isso não. Mas alguns direcionamentos estratégicos para cada tipo de guerra e para cada tipo de batalha, né? O Senhor vai nos conduzir, e se a gente estiver familiarizado com essas orações, a gente vai saber qual caminho que a gente vai seguir ali dentro da nossa batalha e dentro da nossa guerra. Qual é o momento, né? E, por último, mas não menos importante, tô de olho aqui no relógio, nós temos também uma outra arma espiritual que a gente usa muito dentro da batalha, que é a adoração, né?
Então, existem batalhas que a gente entra em adoração, ou que a gente começa em adoração. Só que todas essas armas espirituais, elas não têm uma receita, elas não têm uma regra. Olha, se a batalha for neste nível, use esta arma. Se a batalha. Não. Por isso que o discernimento e a sabedoria, você tem que estar ali, linkado com o Senhor. Porque Ele que vai te direcionar. E por muitas vezes a gente quer, tipo, achando que a gente quer ir da nossa forma, então já vamos chegar, então já vamos brigar, já vamos trazer para briga no mundo espiritual, vamos orar, vamos declarar. E às vezes o Senhor fala: não, é só para me adorar. Porque aqui o que tem é uma briga de altares, e trazendo a minha adoração, minha glória vem, e ali essa batalha é conquistada. Então a gente precisa discernir aí que arma usar, em que momento usar. A arma ela também pode variar de acordo com a sua posição. Lembra que eu falei que quando você é chamado, você recebe uma posição para aquela guerra e para aquela batalha? Então, de acordo às posições, muitas vezes também as armas são diferentes, né? Mais uma vez, não tenho tempo de trazer isso biblicamente e mostrar para vocês, mas tem como a gente comprovar isso também, tá? Já tô correndo aqui com o tempo, passa muito rápido, né? Então, vou fazer um resumo bem rapidinho, se você só chegou agora. Então, as armas, só algumas, né? Se o Senhor te direcionar outras. Primeiro, ele vai te avisar que você vai entrar em batalha ou numa guerra, né? Principalmente batalhas espirituais. Vai avisar como? Através dos profetas, de acordo com Amós 3:7, né? Então, ele vai te avisar, ou através de sonhos, de revelação, ou através de visão. A partir do momento que você viu que você foi convocado, você já começa a vestir essas armas, né? Efésios 6 não é para você ler e achar que você está vestido, então você se revestir dessas armas, como aí eu sinalizei cada uma delas, né? Você tem isso como verdade na sua vida. Então, o mundo espiritual, a gente não pode aí menosprezar o mundo espiritual, né? O mundo espiritual é extremamente hierárquico, ele é extremamente organizado. Não tem como você falar: vou fazer meia boca de qualquer jeito, porque não é time de Satanás mesmo. Pelo contrário, eles respeitam e eles sabem as ordens, eles entendem isso. E quando eles veem bagunça, eles falam: agora a gente tem toda a autoridade para chegar aí e bagunçar nessa batalha e nessa guerra aí, né? Então é importante a gente saber usar, né, cada arma. E se você, a armadura de Efésios, se você achar que você está usando, se você falar: tô aqui com a couraça da justiça, e estiver cheio de justiça própria, o mundo espiritual vai rir da sua cara e vai dar uma surra ainda, espiritualmente, né? Porque eles, mais do que ninguém, entendem aí essa legalidade que existe no mundo espiritual. Então, dentro dessa batalha, você vai poder ter algumas profecias, sonhos, visões, mas você precisa ter discernimento e sabedoria e usar o discernimento e sabedoria como armas espirituais, usar o jejum como uma arma espiritual. Então, quem dá o jejum é o Senhor, né? E depois a oração, né? Que também quem vai direcionar o Senhor, e a adoração. Então, tudo dentro da batalha espiritual, todas as armas que você tem que usar, elas são direcionadas pelo próprio general, são direcionadas pelo Senhor, né? De acordo aí com a posição que você foi convocado. Tá bom? Acho que deu para ter uma ideia aí sobre as armas espirituais, né? Em 50 minutos a gente consegue falar muito pouco. Quero de novo falar aí, a gente está com as últimas vagas aí do curso de Batalha Espiritual no contexto bíblico. Então, o objetivo é isso, é trazer isso, é desmembrar. Eu tenho uma aula inteira falando de armas espirituais, né? Que são 2 horas de aula, que aí abre para perguntas. Então, o conteúdo ele é muito maior do que isso. Então, são 10 aulas
Então a gente vai levar aí 2 meses e meio, porque a gente vai ter um encontro toda quinta-feira, começa dia 22 agora, nessa próxima quinta-feira. A gente tem aí um encontro de 2 horas aí para trazer todos esses tópicos. Então serão 2 meses e meio. Então vai ser todas as quintas-feiras, das 20h30 às 22h30. Poxa, Nena, mas às vezes eu tenho escala, às vezes eu tenho um compromisso, as aulas vão ficar gravadas, né? E aí a minha sugestão é, se você perder alguma aula, você assistir durante a semana, porque aí na próxima aula ao vivo você pode trazer as suas perguntas aí, né? E a gente sem perder o ritmo. Então, o que a gente vai estudar aí nesses 2 meses e meio com esse contexto de batalha espiritual? Então, a explanação aí desse cenário aí de batalha espiritual, nessa visão bíblica, os tipos de batalha, né, os tipos de guerra, análises e estratégias, a explanação aí de armas, né, que são usadas, né, a gente falou um pouquinho hoje, definir a ação dos anjos, né, então o restante, os 36% aí que votaram, a gente tem aí 3 aulas sobre a ação dos anjos. A gente tem uma aula mesmo de angelologia, a gente vai entender a hierarquia dos anjos, como que eles entram, como que isso acontece, trazer os exemplos bíblicos disso para isso, a análise aí dessas orações estratégicas. Então, eu sempre vou trabalhar o contexto histórico, né? Porque a gente está falando do povo de Israel, que Deus direcionou para eles, então a gente tem muito que aprender com eles. Vou trazer o contexto cultural judaico, né? Porque a gente precisa entender, quando a gente entende a cultura judaica, a gente, né, a cultura hebraica aí no Antigo Testamento, a gente consegue entender grande parte da Bíblia, né? Então a gente consegue entender esse contexto, como eles entendiam culturalmente essas batalhas e também a visão teológica dentro dessas batalhas, né? Eles não iam guerrear só, não era só uma forma física, tinha uma questão teológica envolvida nisso. E aí, para isso só não ficar só na teoria, a gente vai trazer a cada aula a aplicação disso, como eu posso colocar tudo isso nas minhas batalhas, como eu posso tudo pôr isso nas minhas guerras, né? Então, é um curso que vai te trazer aí um discernimento, ele vai te discernir, mas ele também vai te capacitar aí para suas batalhas e para suas guerras, tá? E aí você recebe aí de bônus aí 2 e-books, um sobre batalha espiritual e outro sobre o ministério dos anjos, que é essa ação dos anjos, que na teologia a gente chama de angelologia. Meus alunos sabem, tem muitos alunos aí, que eu já vi que já deram um oi. Meus e-books, eles não são e-books com menos de 90 páginas, é todo o conteúdo que eu venho estudando e pesquiso, então não é como a maioria dos cursos online, né, que você tem os prints aí dos slides das aulas, ou você tem um resumo da aula, não, é realmente todo o material que foi produzido para a gente chegar nessa aula, tá? Então, os e-books, eles são bem consistentes, são livros mesmo. E também você tem um certificado ao final do curso, tá? Você tem 2 formas de pagamento aí, você pode dividir em 12 vezes pelo cartão. E se você quiser pagar à vista, aí você pode me chamar aí pelo direct, né? Ou mandar, acho que o direct é mais fácil, que vocês já estão aqui. E aí você pode fazer um Pix ou um via PicPay, né? E você recebe 20% de desconto se você fizer à vista. Então, é um belo de um desconto, né? Eu já fiz um preço bem menor, né? Para quem faz as minhas aulas, só fazer as contas aí, que são praticamente 3 aulas, mais 2 e-books aí. Então, o preço que eu já tô dando já com um desconto. Então, se você pagar à vista, você vai ter 20% de desconto em cima de um valor bem abaixo do que são os meus cursos. Tá bom? A gente começa quinta-feira, então, nessa quinta-feira. Por isso que essa é a última live, né? Porque quinta nós já estaremos em aula, todos os alunos já matriculados já estaremos em aula, para 2 meses e meio aí de mergulhar aí nesse contexto aí de batalha espiritual, à luz da palavra. A gente vai trazer, a gente vai trabalhar alguns textos bíblicos, assim, de uma forma bem aprofundada mesmo. Então, eu te espero. Vai ser uma honra ter você como aluno. Agradeço a cada um que acompanhou cada uma das lives aqui.
Então, assim que possível, a gente traz outros assuntos, falam outras coisas, mas batalha espiritual você precisa estar nesse curso, porque a gente vai estar em 2 meses e meio realmente se aprofundando aí nesse assunto. Ok? Acho que dei todos os recados, espero que sim, a gente está chegando no nosso tempo aí limite, e eu quero fazer uma oração, tá bom? Para todos aqueles que estão acompanhando ou que vão acompanhar depois. Vou deixar ela salva lá no meu feed, no IGTV. Então, se você puder compartilhar, se você puder aí curtir, nós agradecemos. Então, um beijo aí, a Cris Catarino, a Shirley Palade, um beijo para a Andréia, para o Wilson, para a Bruna, deve ser Bruna Herdeira. E já vi que passou um monte de nome aí, só não falei um oi para não desconcentrar. Muito obrigada a todos, tá? Eu vou fazer uma oração por nós. Pai amado e querido, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento que nós estivemos, Senhor, por essas 3 lives, Senhor, que o Senhor permitiu que fosse feita para que esse assunto, Senhor, viesse aos nossos corações, porque, Senhor, nós sabemos que os tempos, Senhor, eles estão difíceis e nós precisamos discernir, Senhor, a batalha que nós estamos entrando, as guerras que nós estamos entrando. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que cada irmão, Senhor, que se sentiu querendo, Senhor, saber mais, que o Senhor dê recursos, Senhor, para o curso, que o Senhor traga eles, Senhor, para este curso, Senhor, para que eles possam se capacitar para este novo tempo, em nome de Cristo Jesus. Eu te agradeço por cada vida aqui representada, esteja sobre os lares de cada um, em nome de Jesus, amém. Amém. Vanessinha, Marco, é isso aí, pessoal. Então, se você não assistiu as outras lives, então assiste lá, a 1 e a 2, são todas no feed, tá bom? Qualquer coisa, manda um direct, estou à disposição de vocês. E quem já se inscreveu, nos vemos na quinta-feira. Começamos aí essa jornada de 2 meses e meio, juntos para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Um beijo a todos, Deus abençoe e tchau!